Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Prazer muito grande falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray, e esse é o seu canal A Bíblia em Foco. Hoje nós vamos prosseguindo, meus irmãos, com o nosso ensinamento sobre as seitas heréticas, sobre a heresiologia. Nós vamos falar sobre essa matéria maravilhosa, sobre as seitas e heresias. Tá certo? Quero falar hoje com todos vocês sobre a nova era, a seita ocultista e secreta da nova era, tá certo? Nova era é um movimento religioso, filosófico e político mundial. Movimento religioso, filosófico e político mundial. Então tem três coisas aqui terríveis: filosofia, política e religião, quando mal interpretada, é um problema sério. Vamos além. Tem este nome atraente para induzir os ignaros e incautos. Tá certo? Mas não seja um incauto. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, entendida na palavra de Deus. A humanidade passa opressões decorrentes da corrupção, carestia, moradia, desempregos, guerras, violência urbana, injustiças sociais, desmoronamento da família e a decadência moral, que leva todo mundo a suspirar por uma nova era, um novo mundo melhor onde tais coisas não existem. Então essa religião vai pregar uma falsa paz e vai aproveitar-se desses meios dos quais falamos, dessa crise nesse mundo globalizado, que é uma corrupção, uma crise, uma carestia, uma falta de moradia, desemprego em massa, guerras, violência urbana e tudo que é tipo de coisa ruim que você pensa que está acontecendo a nível mundial. Esta religião vai se aproveitar disso para poder tentar introduzir a nova mensagem, que é a sua seita nova era. Grandes mentalidades estão à frente da nova era. Para um trabalho desse vulto, Satanás não utiliza elementos de baixo nível, mas gênios de todos os campos do saber humano. Viu, irmãos? Nessa seita aqui não é com pessoas desocupadas, sem sabedoria. Dentro dessa seita aqui tem pessoas do alto escalão do mundo. Vocês entendem? Do sistema globalizado. Aqui tem pessoas, tem doutores, tem médicos, professores, educadores, aqui tem cientistas, aqui tem tudo que é tipo de pessoas que você imagina para disseminar essa seita maligna que é a nova era, que tem cantores, celebridades, políticos, religiosos, que tem de tudo, tá certo? Vamos à frente. É o que estamos vendo acontecer com escritores, educadores, estadistas, financistas, economistas, teólogos, investidores, cientistas e artistas do meio secular que promovem, propagam e divulgam a seita da nova era. Ela trabalha num campo diversificado de coisas que acontecem na nação, usando diversificadas pessoas e fontes e todos os tipos, usando todos os campos de atuação de cada pessoa que atua num campo determinado, diversificado, para poder alcançar os meios e as pessoas das quais eles querem alcançar. Tá certo? Tá? Artistas de todos os meios estão imbuídos nessa seita nova era. História da nova era, vamos um pouquinho à história. Surgiu na década de 60, sua malévola ideologia vem desde a queda do Éden. Bom, ela surgiu na década de 60, mas a sua ideologia já tem nascente no Jardim do Éden, tá certo? Você pode ler Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 9. Meus irmãos, o áudio não vai ficar mais alto, porque eu não tenho uma cabine panorâmica isolada para mim gravar, especialmente para gravações. Eu gravo improvisado dentro do meu carro, na rua, no mato, em casa, aonde Deus me proporcionar uma oportunidade de gravação, eu gravo. Então você tem que elevar o som do seu aparelho. E se caso você ficar muito baixinho, talvez com fone de ouvido ou qualquer coisa, mecanismo, você melhora a sua audição. Porque o aparelho que estou gravando é um aparelho de celular, então tem algumas debilidades, algumas deficiências, e até o presente momento nós não temos condições de termos um estúdio para nós gravarmos e fazermos os vídeos com mais qualidade, para que nós pudéssemos galgar mais e mais inscritos para receberem
a veracidade da palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Mas vamos tendo paciência, porque o canal Bíblia em Foco começou com um celularzinho pequenino, sem condições, sem qualidade alguma na câmera, mas nós filmamos muitos vídeos com aquele celular que libertou muitas pessoas, com certeza, das trevas deste mundo presente que nós vivemos. Sua origem está ligada à sociedade teosófica. Partindo daí, a filosofia ocultista hindu chegou ao Ocidente. Partindo desse prisma, nós vemos a filosofia hindu chegando ao Ocidente. Bom, nós sabemos que a filosofia hinduísta, budista e shintoísta, dessas religiões asiáticas, vão trabalhar muito aqui dentro da seita Nova Era. Porque a Nova Era vai ser um grupo, é como a Bíblia Sagrada, que é um cano, é um conjunto de livros, Biblion, é um conjunto de pequenos livros que formam o cânon sagrado. E aqui, essa religião Nova Era vai ser um conjunto de determinadas religiões, doutrinas que estão dentro de todas as demais seitas, vai se unir uma com a outra para formar o conjunto de pensamento dessa seita terrível ocultista que é a Nova Era. Bom, meus irmãos, o hinduísmo arroga para si o privilégio de ser a religião mais antiga da Terra. Portanto, sua filosofia não tem nada de novo, é tudo bastante antigo. O objetivo da seita Nova Era, vamos aos seus objetivos. Bom, o objetivo é assumir a liderança da humanidade em suas mais diversas áreas. Olha o perigo, meus irmãos. Olha que perigo. Essa seita quer assumir a liderança da humanidade a nível mundial, como parapeito da frente, colocando-se na frente para dominar o sistema religioso, filosófico, enfim, a humanidade de uma forma globalizada. Vocês entenderam? Vamos à frente. Ela quer assumir a liderança da humanidade em suas mais diversas áreas, como política, economia, saúde, educação e religião, que é o pior de tudo, e estabelecer um governo internacional, um governo mundial internacional, e implantar uma só religião. Isso aqui já estamos caminhando para o governo do anticristo. A seita da Nova Era, essa ocultista secreta, ela já caminha para os cumprimentos apocalípticos da 70ª semana de Daniel, do governo falso do anticristo, depois fortalecendo seu governo ao meio da 70ª semana e introduzindo seu governo mundial, a nova ordem mundial, enfim, tudo que vem aí desse sistema maligno e diabólico que permeia a Terra. Então vocês percebem que eles querem implantar uma religião única, uma religião mundial e um governo mundial. E automaticamente a preparação do caminho já para o anticristo. Então percebam uma coisa, irmão. Quando as igrejas querem se unir, que alguém diz, nós temos que ser amigos dos outros, nós temos, como que a igreja A pode estar contra a igreja C? Não é a igreja A contra a igreja B ou a igreja B contra a igreja C. As igrejas que professam o evangelho de Cristo verdadeiro, elas têm que estar unidas, na mesma mentalidade. Mas se uma igreja não professa o evangelho verdadeiro, como que essa igreja verdadeira vai estar unida com a igreja falsa? Eu faço uma pergunta. A pregação, hoje em dia, da Nova Era é unir, através da Rede Globo, através de todas as TVs do mundo todo, a Fox, a CNN, enfim, a Rede Globo, a Band, todas essas emissoras de televisão do mundo, unir todas as religiões em uma só, porque isso, pode cuidar que no programa da Xuxa, Fátima Bernardes, em todos esses programas televisivos de entrevista e de apresentação, qual é o lema deles? Faustão recebendo cantores, padres, batuqueiros, pai de santos, maçons, tudo, colocar todos eles numa unidade para que dê caminho ao ecumenismo. O que é ecumenismo? Reunir as igrejas todas em torno de uma só igreja, para cumprir com que o anticristo vá preparando o cenário para o anticristo. Uma religião só, um governo só e uma moeda só, um dinheiro só. E assim sucessivamente os cumprimentos bíblicos. Então tenha muito cuidado, seja inteligente, porque a igreja de Cristo ela vai ter que permanecer separada até o fim. Ela não vai poder se corromper não de forma alguma. Ela tem que manter-se separada. Cronologia, vamos ver a cronologia, o objetivo e a cronologia. Bom, classificam a história em 4 eras. O movimento da Nova Era tem uma cronologia que classifica a história da humanidade em 4 eras. Vamos lá, a primeira é a era infantil. Primeira era infantil, abre parênteses, de touro da força bruta. De touro da força bruta
2154 a 4304 antes de Cristo. Antes de Cristo, preste atenção. 2154 a 4304 antes de Cristo. Segunda era é a era da adolescência. Abre parênteses, de Carneiro ou Áries, que marca o surgimento dos hebreus e da Bíblia. Isso aconteceu em 2154 a 4000 antes de Cristo. Tá certo? E a terceira era a era da mocidade. Abre parênteses, de Peixes, que tem como ponto central o surgimento do cristianismo, de 4 antes de Cristo, de 2140, de 4 antes de Cristo, melhor dizendo, 4 antes de Cristo a 2146 depois de Cristo. E em quarto lugar, a quarta era, que é a era da maturidade. Abre parênteses, que é a próxima, a de Aquário, onde o homem se tornará Deus. Na era de Aquário, o homem vai se tornar Deus. Isto aqui está 2146 a 4296. 2146 a 4296. Em 4296 terá início a era de Capricórnio. Isso aqui tem esoterismo, isso aqui tem astrologia, isso tem tudo no meio. Vocês entenderam? Então essas são as 4 eras classificadas em cronologia, dividida nas 4 eras aí da nova era pregada por eles, tá certo? Doutrinas da nova era. O movimento Nova Era propõe uma mudança radical na história da humanidade. Dispõe de suas próprias, abre aspas, escrituras sagradas, fecha aspas. Eles têm as próprias escrituras deles. Eles não confiam na Bíblia, não. Eles não têm nada de Bíblia. Orações e mantras. Eles têm a sua própria escritura sagrada, as suas próprias orações e os seus mantras. O que é um mantra? Repetições de palavra, algo que tem que ser mentalizado, incorporado à mente. Encontramos também leis e mandamentos espirituais, sacerdotes e gurus dentro da nova era, um Messias programado dentro da seita nova era, bem como profetas e pessoas com forças sobrenaturais, capazes de fazerem, abre aspas, grandes sinais e maravilhas, fecha aspas. Isso que você está vendo dentro da igreja, em muitas igrejas evangélicas, em algumas em massa e outras defendendo esse tema, é tudo movimento da nova era. É tudo coisas sobrenaturais que não tem nada de Deus. É sobrenatural porque fugiu do natural e não é um sobrenatural no campo espiritual divino bíblico, mas é sobrenatural porque não é mais natural, está apavorando as pessoas porque tem tudo desse sincretismo religioso e dessa mistura de doutrinas que engloba essa seita oculta e secreta da nova era. Tá certo? Bom, a nova era ela é panteísta. O que é panteísta? Já falei com vocês várias vezes, acredito que vocês já têm em mente. É aquela doutrina que professa que Deus é tudo e tudo é Deus. O peixe é Deus, a árvore é Deus, os animais é Deus, você olha para o sol é Deus, a natureza é Deus, tudo é Deus e Deus é tudo. Tá certo? Deus não é uma pessoa, mas uma energia para eles. Uma força, uma consciência universal. Defendem a ecologia porque creem que homens, animais, vegetais e minerais fazem parte da divindade. Tudo isso você vê um Deus nessas coisas. Através dos ciclos de reencarnação, o espírito se aperfeiçoa e compreende a sua divindade. Olha que processo. As coisas de Deus são transparentes e patentes, irmãos. Não tem como nós ignorarmos a realidade dos atributos e das coisas de Deus. Isso aqui é tudo imaginação da cabeça deles. Vamos à frente. Esta religião mostra que, em uma revolução de consciência, pode-se atingir o alvo da consciência cósmica com o uso das drogas, com a meditação, liberado o uso de droga, meditação transcendental, com os diversos tipos de yoga, com as artes marciais, tudo você pode imprimir através da tua mente, força para o teu corpo, tudo centrado na mente. Por isso que vocês têm que ter cuidado, irmãos. Tem crentes que estão praticando yoga, que está praticando essas artes marciais. Outra coisa que eu falei em outro vídeo meu, hidromancia, rabdomancia, necromancia, astrologia, astromancia, tudo essas coisas aí são práticas da nova era, são demônios, são cura através de água, são
contato com o corpo morto, adivinhação através de corpo morto, conversar com o corpo morto, poder da mente, força da mente, tudo isso aí, essas obras do diabo, astrologia, cartas, tarô, essas coisas aí, adivinhação pelos astros, pelos corpos celestes, tudo isso aí vem do Antigo Egito, da Babilônia, isso aí vem lá dos primórdios do paganismo. E a igreja é obrigada a estar alertada, tem que saber para onde caminhar. E esses cultos que muitos pastores estão trabalhando com hipnose, com anestesia espiritual, cirurgia espiritual, operação espiritual, transformação, poder da mente, psicologia da autoestima. Você pode, você consegue, você é um Deus, você é um semideus, você determina, você decreta, você autoriza. Eu determino, eu decreto, eu autorizo. Bom, isso tudo faz parte desse movimento da nova era, desse egocentrismo, do eu centrado no homem, o homem exaltado, elevado a uma posição acima de Deus, essa mensagem antropocêntrica, essa mensagem centrada no homem, esse humanismo dentro da igreja, o homem lá em cima e Deus tirado de cena do trono, colocado lá para baixo, isso é tudo obra do diabo, vocês entenderam? Então são três coisas que eu queria falar, uma eu me esqueci, mas a primeira é o decreto, eu determino, e tem uma outra que não me vem em mente agora, que os pastores gostam de falar, mas na verdade é eu decreto, você não decreta nada, eu determino, você não determina nada, você também não autoriza nada, porque você não é Deus, quem faz essas obras é Deus, você simplesmente serve. Vamos à frente, então, é através do yoga, artes marciais, com o vegetarianismo, com acupuntura, cuida com isso que está surgindo demais, já existe demais isso. Com a hipnose é aquilo que as pessoas estão dizendo, o dom da anestesia, aquilo ali é hipnose. Esse negócio do cai-cai dentro da igreja, derrubar todo mundo, como o Benihim faz e tantos outros, isso é tudo hipnose, irmão. Isso é tudo, estão trabalhando na mente das pessoas, as pessoas estão sendo trabalhadas na mente, em vez de levar o verdadeiro evangelho para libertar as pessoas das coisas ruins, e as pessoas têm uma mente aberta para entender a verdade do evangelho, estão trabalhando na mente das pessoas para conturbar as pessoas a acreditarem nesse movimento falso dentro da igreja, que não passa no movimento dessa seita ocultista e secreta da nova era. Vocês estão entendendo? Com o controle da mente, com o poder do pensamento positivo, lembra que eu falei? Tudo centrado. Eu já vi muito pregador e pastor dentro de várias igrejas evangélicas. Tem dentro da Assembleia, dentro da Deus é Amor. E dentro dessas outras aí, bom, essas outras já são igrejas que não tem nada de Deus mais, já estão cultuando esse tipo de coisa mesmo, né? Mas percebam uma coisa, trabalhando o poder da mente, pregando mensagens da autoestima, entendeu? Pregando mensagens antropocêntricas, mensagens centradas no homem, coisas terríveis. Coisas que não tem nada a ver com Deus nem com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é muito transparente. É fácil de perceber um obreiro que prega a verdadeira palavra de Deus. Ele não vai inventar nada, não tem que inventar, ele tem que simplesmente pregar a palavra. As invenções são mundanas, são humanas. E pode até inventar quem quiser, vai atrair muita gente, mas vai ter que prestar conta a Deus. Vocês entenderam? É bom com o controle da mente, com o poder do pensamento positivo, com a mágica, o que tem de mágico dentro da igreja, pregadores que escondem isso, escondem aquilo, fazem mistérios disso, mistério daquilo, são verdadeiros mágicos. Tem pessoas transformando água em vinho, em suco, você vai olhar, aquilo é um produto que eles colocam lá dentro, engana as multidões, arrancando o coração de boi de dentro das pessoas. Você vai olhar que as operações, tudo mentirosas, tudo engano. Pessoas revelando, príncipe das revelações, revelando tudo, nome, carro, casa, placa. Pessoas, meu Deus, é tanta mentira, é tanto engano que falta tempo para a gente expressar. Então isso tudo faz parte desse movimento novo aí, da nova era. Com a prática do espiritismo, isso nem vou falar porque já tenho gravado em outros vídeos. A prática do espiritismo está sendo exercida dentro da igreja por homens de sapato branco, casaco branco, calça branca, praticando as mesmas operações, as mesmas consultas que o João de Deus fazia em Goiás, na casa lá do Inácio de Loyola, na Badiânia, mesma coisa. O que tem de pessoas dentro da igreja que se corromperam e levar as coisas de Deus por um outro caminho, uma outra visão, é incrível, meus irmãos. Então vocês têm que ter muito cuidado. O evangelho é tranquilo. Já falei para vocês 1000 vezes aqui. O evangelho é tranquilo. O evangelho é ir para o culto, cantar os hinos da harpa, adorar a Deus, canto congregacional, servir a Deus, orar, receber as manifestações bíblicas do Espírito Santo,
pregar a palavra e deixar as coisas na mão de Deus e esperar o arrebatamento da igreja e cuidar da salvação da sua alma. Isso é evangelho pleno e puro. Bom, com a consulta à astrologia e etc, e etc. Com esses meios, o adepto diz chegar à perfeição, à união com o universo. E estando em união com o universo, automaticamente está tudo em dia, está tudo certo para essa seita. Vamos à frente, meus irmãos. O movimento ensina também que somos deuses. E você sabe que os manuscritos de Wycliffe Lee e do Miguel Ângelo da Cristo Vive já prega que o homem é um deus. O próprio Marco Feliciano já entrou em umas heresias aí de querer levantar a nível de Brasil pequenos deusezinhos, pastores e homens sendo Deus. Isso é antibíblico. Entender o mau salmo de Davi, naquele salmo não quer dizer, não, nunca quis dizer, afirmar que o homem é um semideus. Não, o homem é terreno. O homem é feitura das mãos de Deus, é criatura, é uma criação perfeita das mãos do Criador. Deus é Deus e o homem é o homem, acabou. Então não existe isso. Bom, eles tentam pregar que somos deuses, temos poderes sobrenaturais, cuidado com os poderes sobrenaturais, que é uma pregação da seita ocultista da nova era. Cuidado com essas igrejas, hoje você vai ver o sobrenatural. Hoje vai existir uma nova unção, hoje tem tudo novo. Não existe nada novo. O evangelho é sempre o mesmo. Não existe nada novo e sobrenatural. Cuidado com o sobre. Sobre é aquilo que está acima do natural. Cuidado com esses sobrenaturais que vocês estão vendo por aí. Na verdade é sobrenatural, mas nada a ver com Deus. Vocês entendem? Além disso, os mestres da sabedoria, os espíritos dos antepassados e os espíritos da natureza fazem parte das fontes espirituais, deuses pagãos que foram retirados do esquecimento. Então vocês imaginem que sincretismo terrível. Bom, a bruxaria também pode ser considerada como uma coluna do movimento. O movimento exerce muito a prática da bruxaria, meus irmãos. Assim, esta, abre aspas, religião e fecha aspas, religião, isso aqui é uma religião, que de religioso e de religar não liga ninguém a nada, isso aqui liga o homem ao diabo, às trevas. Isso aqui não liga, porque a religião no original é religar. Religar o quê? Cristo é o único caminho que liga o homem a Deus. Isso, o resto aqui não tem nada de religião. Tem o nome de religião, mas é uma falsa religião. Recorre a todas as fontes do ocultismo, essa falsa religião, as quais sempre foram conhecidas pela humanidade. Tudo isso, porém, foi claramente proibido por Deus, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 até o 12. Leamos, abre aspas, para nós termos uma visão mais ampla do que nós estamos falando sobre essa seita ocultista da nova era. Abre aspas. Não se achará entre ti nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Então Deus é contra adivinhos, Deus é contra prognosticar, propagar ou prescrever uma data para as coisas. Deus é contra os agoreiros que ficam sempre no agouro, agourando as coisas, ou tentando adivinhar ou estabelecer coisa. Deus é contra. Você que é cristão fiel e verdadeiro, fique em paz. Você não tem que se meter em confusão nenhuma. Você tem que simplesmente servir a Deus e fugir de toda a confusão. Então esses pregadores aí, diga para mim se eles não estão enquadrados nesses versículos aqui de Deuteronômio. Diga para mim se não. Se não são feiticeiros, se não são agoreiros, se não são prognosticadores, se não são adivinhadores. Diga para mim. Nem necromante, que é necromancia, que é trabalhar com o corpo morto, ter adivinhações ou conversar ou cultuar a qualquer ritual de necromancia, condenado pela Bíblia. A Bíblia está dizendo, nem mágico, Deus é contra as magias. Isso aí que estão fazendo no altar é mágica. Isso aí é mágica. Isso aí são verdadeiros mágicos da fé. Estão escondendo coisas e escondendo até o próprio verdadeiro evangelho das pessoas. Muitos deles conhecem, mas escondem. São mágicos, exercendo magia em cima do altar da igreja. Nem que consulte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, fecha aspas. Seguimos, meus irmãos, em frente. O movimento Nova Era ensina exatamente aquilo que qualquer um quer ouvir. É muito fácil ensinar o que os outros querem ouvir. Você gostaria de estar ouvindo o que você está ouvindo? É óbvio que não. A maioria dos crentes na igreja não quer ouvir o que Deus tem para eles ouvir. Eles querem ouvir o que o sistema, e que o mundo e que as igrejas mundanas do presente século têm para eles ouvir. Eu, na verdade, nunca fui a um templo para ouvir o que eu queria ouvir.
Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo, ainda que seja correção, ou açoite, ou chamamento a uma vida de perdão e de misericórdia. Eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Eu nunca fui um cristão dodói, um cristão porcelana, um cristão de vidro, um cristão fraco, doente dessa última geração, que quer ouvir sempre o que quer ouvir. Qualquer tequezinho ele quebra, porcelana estala, quebra. Não, você tem que ouvir o que Deus tem para você ouvir. Você tem que ser um cristão são. Cristão são na fé não está nem aí se está sendo confrontado com a palavra. Ele vai aceitar e se corrigir. Agora, claro que esses cristãos da última hora querem ouvir o que eles querem ouvir, como aqui o sistema da seita oculta da Nova Era prega aquilo que o mundo quer ouvir. A gente tem que ouvir a verdade, não é o que o mundo quer que nós ouça. Se é uma mentira, para mim não me faz bem, eu não quero ouvir, mas hoje em dia o mundo quer ouvir isso. Eu quero ouvir a verdade, nem que ela me confronte, me faça passar por provas, mas eu quero viver e ouvir a verdade. Bom, os homens não são simples homens que fazem parte, mas deuses em potencial. O problema não é o pecado, mas a ignorância da divindade dentro de si, segundo eles pregam. Homens são deuses, vai prestando atenção. Também não é necessário a criatura preocupar-se com a morte, pois não há julgamento adiante, mas outras vidas que lhes esperam. A Bíblia, porém, diz, abre aspas, é assim, e assim como os homens, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois, vírgula, o juízo. Abre aspas, fecha aspas, Hebreus 9 e 27 para conferir em casa. São notáveis também os símbolos usados pelo movimento Nova Era, como, por exemplo, a suástica, o sinal da sorte, indo-germânica, ocultista, adotado por Adolf Hitler, bem como o número 666 desse Cristo homem, dessa igreja fundada sobre o 666, Apocalipse 13, 18, o qual, segundo Alice Bailey, tem, abre aspas, qualidades sagradas, fecha aspas. Esses símbolos aí têm qualidades sagradas. A suástica do Hitler tem peculiaridade sagrada. Tem sim, sagrada aos demônios. Hitler massacrou milhões de alemães, russos e belgas e daqueles países onde ele fez combate. Hitler era um espírito. Hitler era uma figura de anticristo. Hitler era um demônio vestido e travestido de pessoa. Você entende? Então, o que tem de sagrado em suástica da Igreja Católica, do Hitler e tantas outras coisas? Irmãos, não enlouqueça com símbolos. Eu não vou falar aqui porque o estudo é que eu vou mostrar os símbolos e vou falar um pouco sobre símbolos no outro vídeo, porque tem gente enlouquecida com símbolo. Não tenha medo de símbolo, não fique enlouquecido com símbolo. Se você não usa símbolo, se você não tem símbolo, você não precisa estar se preocupando como um crente doente que vai ficar enlouquecido com tudo que vê. Fica tranquilo. Se você, porventura, um dia teve um shampoo seda dentro da sua casa e alguém te ensinou isso e aquilo, você está apavorada com a Coca-Cola, não sei o que tem, isso aí fica tranquilo que eu vou explicar um dia sobre isso aí, tá certo? Você sabe que tudo que você orar e pode ser usado por um cristão, o que pode ser usado, você orar, vai ser bom. E tem aquelas coisas que você pode, você mesmo eliminar, que se não há necessidade, você olhou, não precisa usar, tá certo? Mas eu quero falar sobre isso. Então a Nova Era é recheada de símbolos, tá certo? Tem qualidades sagradas esses símbolos. Segundo a doutrina Nova Era, deveria ser usado com a maior frequência possível para acelerar o processo da civilização e da vinda da Nova Era. Chegando através dos símbolos, eles vão introduzindo a chegada da Nova Era. Vamos indo, meus irmãos. Um dos sinais mais divulgados pelo movimento atualmente é o arco-íris, geralmente reproduzido apenas pela metade, que simboliza a ponte entre a alma humana individual e a alma superior ou grandemente universal, ou seja, Lucifer. É impressionante o sinal do arco-íris, que se tornou frequente atualmente, por exemplo, em brindes de propaganda, em papéis para cartas e em brinquedos. Antes que vocês perguntem, eu vou falar, não vai ficar lutando com o arco-íris da placa da Igreja de Deus é Amor. Porque hoje em dia tem no YouTube pessoas aí que estão usando até o arco-íris daquela placa para dizer que a igreja é maçônica, que liderança maçônica e tantas coisas parecidas. Vocês não sejam loucos. Os irmãos que estão seguindo o canal Bíblia em Foco, Deus não quer ninguém enlouquecido. Deus quer todo mundo com a cabeça no lugar. Quando o missionário abriu aquela igreja, ele nem sabia dessas coisas aí de Nova Era. O missionário era um homem
bastante limitado em conhecimento bíblico. Então não vai pensar que o arco-íris lá da Deus é Amor é um símbolo de nova era. Pode até ser parecido no sentido de que aqui está dizendo que é, e ele talvez não sabia, e talvez Deus mostrou isso aí para ele, esse arco-íris, ele colocou. Não tem nada a ver com maçom. Então saia desse barco aí. Eu vou explicar um dia sobre os símbolos, como é que você deve se cuidar de símbolos, como é que você deve usar produtos que têm símbolo, eu vou falar. Mas tenha paciência. Não vão ficar ninguém atormentado por coisa aí que alguns de YouTube, porque tem gente que vê maçonaria em tudo. Tem gente que está enlouquecida fazendo uso disso para galgar inscrito, ganhar a placa do YouTube e tantas coisas. A maçonaria existe, os maçons existem, mas espera aí, não é como alguém está falando aí. Eu não sou dono da verdade, mas em Cristo há a verdade. E eu vou esclarecer a verdadeira verdade para essas pessoas que estão aí sendo enganadas, estão atormentadas por esses loucos, esses malucos do YouTube. Vamos à frente. Nova era e seus símbolos. Eu quero mostrar para vocês, então esse parte eu vou pular que eu quero mostrar no outro vídeo, tá certo? Então vamos à frente. A nova era é recheada então por símbolos que eu vou mostrar no outro vídeo. Palavras comuns na nova era. Interdependência, família global, para você discernir como é que funciona quando alguém estiver falando que pertencer a seita, cidadão do mundo, colônia ou aldeia global, nave terra, mãe terra, holístico, paradigma, canalização, nova consciência, nova ordem mundial, que em cima disso aqui tem gente falando tanta besteira. Tanta besteira. A gente sabe que a religião da nova era, que a nova ordem mundial é uma realidade e que nós vamos caminhar para uma nova ordem mundial. O que é uma nova ordem mundial? Uma ordem onde vai haver o governo do anticristo. Uma religião só, uma moeda só e um governo só, e nós sucessivamente entrando nos cumprimentos bíblicos escatológicos. Mas tem gente galgando fama, inventando tanta coisa, fazendo tanta confusão mental em cima disso aqui, irmãos, tenha muito cuidado, tá certo? Sinergia, cura psíquica, fitoterapia, terapia, e além do uso generalizado de cristais e pirâmides nos ambientes por onde você está passando. Isso você vai estar pautado em apresentações do mundo todo agora, apresentações de nível de alto escalão, shows, abertura de shows, celebridades, ambientes de rede pública, hospitalar. Você vai começar a ver símbolos da nova era, aí, as pirâmides, as coisas em massa. Não tenha medo, nós temos que cumprir e passar por um cumprimento bíblico. Felizmente é assim. Não adianta nós enlouquecermos, querer se esconder dentro do buraco ou cavar um buraco. Nós temos que esperar o cumprimento de todas as coisas em paz, olhando para cima. Esse foi o conselho de Deus. Bom, meus irmãos, espero ter ajudado muito a todos vocês, tá certo? Com mais esse vídeo maravilhoso sobre essa seita ocultista e secreta da nova era, tá certo? Deus te abençoe, voltamos no próximo vídeo, querendo Deus. Fique na paz, falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos confundidos e em Cristo jamais seremos enganados. Fique com Deus.